Voltamos debatendo sobre o ativismo do Poder Judiciário com o advogado Felipe Braga, doutorando em Direito pela Unifor, o juiz federal Jorge Marmelstein e o professor do curso de Direito da Unifor, Sérgio Neri. Neste bloco, os debatedores responderão perguntas dos alunos do curso de Direito da nossa universidade. Professor George, o senhor enxerga o Instituto do Ativismo Judicial como um risco à legitimidade democrática, tendo em vista que há uma certa ausência de representatividade popular, uma ausência de representatividade popular no Poder Judiciário, sendo que eles não foram eleitos diretamente pelo povo, certo? Que é um princípio da democracia. Aí a minha pergunta é essa: vocês enxergam como um risco à legitimidade democrática o ativismo judicial? A crítica, a objeção democrática à jurisdição constitucional e ao ativismo judicial, já que a gente está falando de ativismo judicial, ela realmente existe, mas justamente o que eu tentei demonstrar vez passada é que existem alguns valores tão importantes quanto o princípio majoritário que não podem ficar à disposição do jogo político democrático, especialmente a proteção às liberdades de expressão, às minorias, e há outros valores que se reconhecem como sendo o principal aspecto a ser protegido pelo Poder Judiciário dentro dessa atividade excepcional. Mas, de fato, o ideal seria que nós tivéssemos um modelo em que o povo pudesse ter um maior controle sobre as decisões políticas do Estado, né, do governo. Nesse caso, o Poder Legislativo, pela falta de representatividade prática que está havendo hoje, tem sido substituído pelo Poder Judiciário. O ideal seria uma terceira via, ainda não construída na prática nem na teoria no mundo, mas que realmente é necessário devolver ao povo o poder de controlar o governo, sem dúvida nenhuma. A minha pergunta é para o professor Sérgio Neri. Professor, há quem compare o ativismo do Poder Judiciário com o poder moderador da época do Império. Você considera essa comparação, você acha que existe uma certa semelhança, ou você acha um tanto quanto exagerada a comparação? As circunstâncias são bastante diferentes, né? A rigor, o poder moderador era instituído sobre uma teoria política mais clássica. Nós assistimos a mudanças constitucionais significativas nesse período. Portanto, eu consideraria uma comparação não tão perfeita. De qualquer modo, há sim uma certa nota de aristocracia nessa espécie de ativismo judicial. Veja, aristocracia naquele sentido clássico da palavra, do grego aristói, governo dos sábios. Então, a reunião de 11 iluminados decidindo a vida de uma nação. Nesse sentido, caberia. Agora, o poder moderador é exercido por uma única pessoa. E, ao contrário do que acontece nos demais poderes, o chefe do poder moderador, na pessoa do imperador, era irresponsável. Então ele não se responsabilizava pelos atos. É uma técnica bastante interessante que foi aplicada na prática só no Brasil, veio de um doutrinador suíço, o Benjamin Constant, de um poder neutro que faria essa mediação, essa harmonia, manteria o equilíbrio entre os poderes. Isso foi tentado, mas não enxergo também grande sucesso. Fico com a opinião do professor Marmelstein de que ainda deve ser criada uma nova teoria, um novo sistema para que a gente possa contrabalançar os poderes. Professor Felipe Braga, qual é o posicionamento do senhor diante de uma decisão judicial que causa uma grande repercussão na sociedade e que se reveste dos efeitos da coisa julgada e que vem a causar uma desaprovação massiva na sociedade? Ou seja, pode haver uma alteração dessa decisão diante de uma massiva manifestação social contrária a ela? Olha, se você for verificar a estrutura dos três poderes, o poder legislativo, né, historicamente, ele tem uma soberania, tá, e tem uma legitimidade um pouco maior pelo fato de ter os representantes eleitos pelo povo. Se uma decisão do poder judiciário ela tem um impacto negativo na sociedade, se houver pressão popular para que essa decisão seja modificada, tá certo? A partir da atuação do Poder Legislativo, o Poder Legislativo pode sim se mobilizar, pode criar uma lei, até porque as decisões do Poder Judiciário elas não vinculam o Poder Legislativo, então ele pode reverter, pode corrigir esse ato se for incoerente por parte do Poder Judiciário e assumindo o seu papel de órgão com maior legitimidade dentro do Estado, ele pode resolver essa situação. Queria fazer uma pergunta para o professor George.
que ao invés do STF adotar a posição concretista geral, como foi adotado no caso do estabelecimento da lei de greve do setor privado para o setor público, onde além de estabelecer essa aplicação, o STF estabeleceu requisitos. Então, simplificando, ele legislou. Ele deveria adotar a posição concretista individual intermediária, que é aquela que dá o prazo para o Poder Legislativo e o Poder Legislativo não fazendo a lei, o direito estaria preservado do autor da ação? O caso que o Supremo julgou quando estava tratando do direito de greve dos servidores públicos referia-se ao mandado de injunção. E naquele caso específico houve uma grande reviravolta na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, tanto para mudar o papel do mandado de injunção, que aí passou realmente a ser reconhecido através do mandado de injunção um poder para o Supremo Tribunal Federal suprir de fato a omissão legislativa, quanto no próprio direito de greve, que se entendia que deveria ser regulamentado pelo Poder Legislativo, passando-se a entender que tinha uma aplicação imediata, independentemente da aprovação da lei específica de que trata o artigo 37 da Constituição. Nesse caso específico, nós temos que ver que o contexto seria, se o Supremo não adotasse aquela postura de estender para os demais servidores públicos aquela mesma solução, toda vez que o servidor público pretendesse entrar em greve, ia ter que entrar com o mesmo mandado de injunção, isso ia gerar uma enxurrada de mandados de injunções perante o STF. Eu creio que ele adotou uma solução preocupada com o seu próprio funcionamento prático, para dizer que aquela solução vale para todos os servidores públicos, mesmo que não sejam parte daquele mandado de injunção específico. Foi uma solução, a meu ver, sensata, embora, mais uma vez, repito, que nesse caso o ideal seria que houvesse uma regulamentação específica do direito de greve, como manda a Constituição. Isso era tarefa, em princípio, do legislador, que não fez durante 20 anos. Lembrando que também essa questão da assinatura de prazo de um poder para outro é muito delicado. Nós vivemos sob um regime de independência dos poderes, portanto, eu não consigo enxergar a possibilidade do Supremo Tribunal Federal prescrever, assinar prazo para que o Legislativo exerça a sua atividade. Na mão contrária, também não seria razoável aceitar, por exemplo, que o Poder Judiciário pudesse mandar o Legislativo, como prescreve lá o artigo 52, a editar, o Senado Federal a editar uma resolução em razão de um caso concreto para estender os efeitos daquela decisão. Então, é uma questão sempre bastante delicada e que tem repercussão mútua. O Supremo Tribunal Federal ele já conferiu, já determinou uma vez, num caso que se refere à lei que trata da criação de estados e municípios, conferiu um prazo de 18 meses para que o Legislativo elaborasse uma norma. Né? Esse prazo não foi cumprido, então fixar prazo do Poder Legislativo, isso iria ferir a teoria de separação de poderes, até porque a Constituição não prevê essa atividade. Mas voltando ao que o professor Jorge falou, ao acúmulo de processos no Supremo Tribunal Federal, vale até ressaltar e lembrar que o controle concentrado no Brasil, que surgiu na década de 60, o efeito prático que quis se dar foi a diminuição da demanda do Supremo Tribunal Federal. Não foi uma criação política, não foi um papel político a ser otorgado pelo legislador constituinte derivado ao Poder Judiciário, tá certo? Foi mais para fins práticos. Isso também em 88, no caso da Constituição de 87, 88, que ocorreu um aumento do rol dos legitimados, tá certo? A finalidade também não foi política, não foi atribuir um maior papel político ao Poder Judiciário, tá certo? Então o aspecto prático, ele também tem que ser levado em consideração quando você vai tratar de ativismo judicial. Agradeço aos nossos debatedores e aos nossos alunos pela participação. O Pensando Direito fica por aqui. Participe do nosso programa. Mande suas críticas e sugestões para pensandodireito@unifor.br. Acompanhe também toda a programação da TV Unifor pela internet. Obrigado pela sua audiência e até mais.